vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo! Eu acho que deu para você perceber o porquê da ênfase nessa palavra, já que o assunto da nossa aula de hoje é o uso do hífen, um assunto que causa a maior confusão e é campeão de perguntas lá no meu Instagram. Então fique comigo até o final, porque hoje eu vou ensinar para vocês os casos em que nós devemos usar o hífen e os casos em que nós não podemos usar o hífen. Eu vou começar explicando para vocês os casos nos quais o uso do hífen é obrigatório. E o primeiro caso é quando o primeiro elemento é formado pelos prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré e vice. Por exemplo, ex-prefeito, sem teto, além mundo, a queimar, recém-nascido, pós-graduação, pré-escola, vice-diretor. Todas as vezes que a palavra composta é formada por um desses prefixos, ela deve receber o hífen. E o segundo caso é quando o prefixo termina por uma vogal e o segundo elemento ou a segunda palavra começa por essa mesma vogal. Quando isso acontece, é preciso colocar o hífen. Por exemplo, anti-inflamatório, micro-ônibus. E o terceiro caso é quando o prefixo termina por uma consoante e o segundo termo, a segunda palavra, começa pela mesma consoante. Veja, superresistência, subbibliotecário. Perceba que sempre que o prefixo terminar por uma vogal ou por uma consoante e o segundo termo, a segunda palavra, iniciar pela mesma vogal ou pela mesma consoante que o prefixo, então deve-se usar o hífen. E o quarto caso é quando o segundo elemento, a segunda palavra, inicia por H. Nesses casos, nós também precisamos usar o hífen. Veja só. Super-homem, anti-herói. Perceba que nesses dois exemplos, no primeiro, o prefixo termina com consoante. No segundo, o prefixo termina com vogal. E os dois elementos, as duas palavras que compõem esses prefixos, começam por H. E nesses casos, então, deve-se usar o hífen. E o quinto caso é quando a palavra composta, ela traz uma espécie botânica ou animal. Por exemplo, beija-flor, erva doce. O sexto caso é quando a palavra ela é composta por justaposição, ou seja, elas são compostas sem perda sonora ou de letras. E elas trazem um único valor semântico. Elas juntas trazem uma mesma ideia. Por exemplo, arco-íris, quarta-feira. Quando você olha para essas palavrinhas, arco-íris, é como se elas fossem uma coisa só. A mesma coisa, quarta-feira, um dia da semana. São duas palavras, mas elas trazem uma mesma ideia. E nesses casos, nós também devemos usar o hífen. Agora, vamos para os casos em que não se usa hífen. E o primeiro caso
Se, quando o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa por essa mesma vogal, nós devemos usar hífen, então quando o prefixo termina com uma vogal, mas a segunda palavra começa por outra vogal, nesses casos não devemos usar o hífen. Veja só: autoescola, socioambiental, infraestrutura. Perceba que nesses casos, todos eles, o prefixo termina por uma vogal e a segunda palavra começa por outra vogal. Nesses casos, além de não usar o hífen, as palavras precisam ser escritas juntas. E o segundo caso é quando o prefixo termina por uma vogal e a segunda palavra começa por uma consoante. Nesses casos também não se usa hífen. Autopeças, antinatural, contra-cheque. Perceba que nesses casos também nós escrevemos as palavras juntas. E o terceiro caso é aquele famosíssimo, em que nós duplicamos as consoantes R e S. Para isso acontecer, o prefixo precisa terminar com uma vogal e a segunda palavra ela precisa iniciar com R ou com S. Nesses casos, nós não vamos utilizar o hífen e a consoante R ou S será duplicada. Veja só: ultrassom, contra-regra, antissocial. Agora, o quarto caso é quando o prefixo ele termina por uma consoante e a segunda palavra inicia por uma vogal. Nesses casos também não é utilizado o hífen. Super interessante. E o quinto caso é quando a palavra composta ela perdeu essa ideia de composição e acabou se tornando uma coisa só, uma ideia só. Por exemplo, girassol, paraquedista. Perceba que essas palavras você já não olha para elas como se houvessem duas palavras compondo uma única palavra. Você olha para elas como se elas tivessem uma única ideia. Nesses casos, essas palavras elas também não recebem o hífen. Agora eu vou passar para vocês 3 casos que merecem a maior atenção. O primeiro caso é quando o prefixo é sub e a segunda palavra inicia com a consoante R. Nesses casos, é obrigatório o uso do hífen. Por exemplo, sub-reino, sub-reitor. Quando o prefixo é circum ou pan e a segunda palavra ela inicia por qualquer vogal, com N, com M ou com H, nesses casos deve-se usar o hífen. Por exemplo, circunadjacente, pan-americano, pan-helenismo. Agora, a palavrinha mal, o advérbio mal, exige a maior atenção. Veja, quando o advérbio mal ele é a primeira palavra do composto, existem 2 situações. Se a segunda palavra iniciar por consoante, nesse caso não vai hífen e você vai escrever junto. Agora, se a segunda palavra iniciar por vogal ou por H, nesses casos você deve colocar hífen. Veja nos exemplos: mal vestido, mal sucedido. Perceba, você escreve tudo junto sem hífen. Agora, mal acabado, mal humorado. Nesses casos, então, você coloca o hífen.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o uso do hífen, um assunto que gera muita confusão e que, por isso mesmo, eu espero ter ajudado vocês com essa aula. Se você me assistiu até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Eu desejo todo sucesso para você, um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.